Vou transmitir para vocês, tentar transmitir algumas alternativas que nós temos para o tratamento das mitocondropatias e adquiridas, não mitocondropatia genética, nem mitocondropatia adquirida, e que podem causar vários tipos de sintomas e incluir a morte. Né? Então, por exemplo, o paciente com infarto do miocárdio, muitos pacientes não sobrevivem hoje pela potência medicamentosa, pelo supertreinamento desses médicos intervencionistas. Então, mas o que acontece? Os pacientes reinfartam e vão morrer por insuficiência cardíaca. Então, ainda há muito poucas alternativas de mitocondropatia através de remédios. O que nós temos é tentar compreender o que levou a essa falência mitocondrial. Essa é a primeira pergunta, e não ao que tem para a mitocondropatia. Eu vejo muito isso, né? A busca do o que eu posso fazer em mitocondropatia. Então, se faz uma série de tratamentos de protocolo. Mas uma pergunta que não pode faltar é o que levou a mitocondropatia. Se você não atacar a base, o início, é difícil você ter um resultado adequado. Então, apesar da aula, eu vou dar algumas alternativas para isso, nunca esqueçam o lado de qualquer doença, do porquê que o indivíduo entrou num processo de uma decadência de alguma função. Então, nós sabemos que a mitocôndria, como qualquer organela, né, são essenciais. Não se vive sem nenhuma função do corpo humano. Todas são extremamente essenciais. E a mitocôndria, ela está ligada à energia celular, metabolismo da célula, metabolismo energético em geral da célula, a sinalização do cálcio depende da mitocôndria, a apoptose. Então, a mitocôndria não tem apenas uma função de produzir energia. Por exemplo, a síntese de colesterol ocorre na mitocôndria e outras funções que ela possui. Muitas causas podem levar à disfunção mitocondrial. Então, perda do potencial de transmembrana, alteração da cadeia de transporte, a coenzima Q10, por exemplo, que faz parte da mitocôndria, da cadeia respiratória, a oxidação, a inflamação, a intoxicação. Então, tudo isso, a isquemia, que talvez seja a fase mais comum de lesão mitocondrial, tudo isso tem que ser levado em conta. A mitocôndria, ela necessita de ser suprida, né, com esses nutrientes. Nós vemos aqui, por exemplo, carnitina, quase todo o complexo B, ácido lipóico, magnésio, manganês, que são nutrientes que vão facilitar a queima do alimento. Então, se você ingerir gordura, carboidrato e proteína, isso tem que ser queimado. Isso tem que ser preparado para entrar na mitocôndria. Então, a célula absorve glicose, absorve ácido graxo livre, absorve aminoácidos. Esses produtos têm que ser preparados para entrar na mitocôndria via acetilcoenzima A. Então, se houver uma desnutrição desses compostos, você não vai ter acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A está carregando os elétrons que eram no composto macro, que vão, então, percorrer o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido carboxílico, liberando, por exemplo, NAD+. O NAD+, que é uma molécula grande, oriunda da vitamina B3, é que vai, então, captar esses elétrons, que vêm dos alimentos macro, e entregar na cadeia respiratória. Então, aqui a gente vê a cadeia respiratória, aqui vê os complexos mitocondriais, o NAD+, né, fazendo o papel
de entregador. Então, por exemplo, se você queimou açúcar, queimou a glicose só o processo da glicólise, ácido pirúvico, tudo isso aqui é citoplasma, aí o ácido pirúvico entra no mitocôndrio, transforma em acetilcoenzima A, e aí a acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, vai produzir, então, liberar os elétrons para percorrer os complexos mitocondriais, incluindo a coenzima Q10, e no final o oxigênio recebe esses elétrons, sofre uma tetrarredução, e com isso ativa a ATP sintase, né? E fabricando ATP a partir da molécula do ADP. Depois, esse fósforo entrega a creatina, aí formando creatina fosfato, para o transporte final da energia. Então, tudo isso é muito complexo para a célula. E a célula, então, vai depender de, de várias ações para que isso ocorra de maneira adequada. Então, por exemplo, qualquer processo de intoxicação, metal pesado, chumbo, mercúrio, falta de redutores, falta de nutrientes, inflamação, oxidação excessiva, vai interromper essa cadeia ou deixar essa cadeia menos adequada para a produção de ATP. Aqui nós vemos como o ATP não entrega o fósforo, virando ADP e formando, então, a creatina fosfato, que é a molécula final. Nesse slide, a gente vê, então, como que o elétron percorre a cadeia, os seus vários complexos. Nós vemos aqui a coenzima Q10, que é um fator essencial nessa passagem elétron e ela é fundamental em muitas patologias. Então, esse é o quadro importante. Aqui também sabemos o FAD, que é a vitamina B2, também fundamental, e também o NAD, ativado, né? A vitamina B3 ativado especial, que vai transportar isso. E aqui na molécula do ATP, nós vamos, então, sinalizar aqui os 3 fósforos e uma importante terapêutica, que é a ribose. Então, a ribose faz parte da molécula do ATP. E ela, então, vai ser fundamental também na energização celular em quadros como, por exemplo, insuficiência cardíaca, por exemplo. Esse slide, apesar de um pouco antigo, ele dá uma ideia, começaram os maiores estudos preocupados com a energia mitocondrial. Então, nós vemos, publicado em 2007, o que acontece, por exemplo, nas doenças mitocondriais. Por exemplo, você tem perda da utilização de ácido graxo, você tem perda da utilização da glicose ou redução, né? Você tem os complexos respiratórios, o oxígeno de ATP, a PGC1-alfa, vamos falar um pouco dela adiante, tudo, fosfocreatina, tudo isso cai. E tem uma insuficiência, no caso aqui, particularmente do coração, e há a perda de força cardíaca. Portanto, o quadro clínico de insuficiência cardíaca que pode ser tanto por fração reduzida, fração de ejeção reduzida, quanto também por fração de ejeção normal. Vamos começar a falar o NAD. Então, o NAD, que é uma molécula sintetizada com hormônio a partir da vitamina B3, ela é fundamental na energização mitocondrial. Ela é fundamental na passagem do elétron. Ela é fundamental também na mitohormese, quer dizer, fabricação de várias mitocôndrias. E o NAD, ele cai com a idade. Ele cai com a idade, ele cai com outros fatores, vida sedentária, desnutrição, falta de B3, por exemplo, a pelágia, né, que seria a falta mais evidente da B3. Mas muitas situações, inclusive a falta da vitamina B3, o nicotinamida riboside e a niacina monofosfato. Então, tudo isso, o NAD passou a ser uma molécula central de estudo. E como que ele é sintetizado? Do corpo humano. Aqui está o NAD+, ó. Então, você tem que ter vitamina B3, ácido nicotínico ou niacina, que sofre uma série de reações químicas, tá? Modificações químicas, acréscimo na molécula, e então forma o NAD. O NAD também ele pode vir, aqui também de outra molécula, que é a niacinamida. Niacinamida, você pode fornecer para o paciente, é melhor fornecer niacinamida do que ácido nicotínico, e essa B3 você pode fazer injetável, pode usar injetável, né? Vai formar essa niacina monofosfato e o novo nicotinamida riboside, com muita ação bulvioral. Então, com isso você sintetiza o NAD, e esse NAD é o que vai captar o elétron do alimento, então levar diretamente para a cadeia respiratória. Uma via secundária complexa demais é a via triptofano. O triptofano vira vitamina B3. Cada 60 miligramas de triptofano vira 1 miligrama de B3. Isso é uma carência absoluta de B3, o corpo faz esse papel do triptofano. Então, como nós vimos, o NAD
o envelhecimento, oxidação, inflamação. Então, são fatos importantes. Então, é natural a perda do NAD ao longo da vida, tá? Como se fosse um hormônio, uma pausa, queda. Daí a fragilidade mitocondrial que apresenta o idoso. O NAD, como falei, né, o envelhecimento ele é primordial na ação dele, né? Na produção que acontece. E ele é o grande estimulador. O NAD, além de ser importante na força mitocondrial, ele também faz parte, ele funciona como uma coenzima, por exemplo, uma coenzima para sirtuínas. As grandes moléculas, a grande molécula sirtuína, que está muito ligada à autofagia, rejuvenescimento celular, reaproveitamento celular, ela é NAD dependente, né? E aqui um trabalho agora publicado em 2021 sobre a doença cardiovascular, que a insuficiência cardíaca é o final da maioria das pessoas que têm infarto e que infarto. Então, milhões de americanos morrem por ano de insuficiência cardíaca e apesar dos protocolos, o beta-bloqueador, vasodilatador diurético, terem dado uma melhorada na expectativa de vida, ainda não deixa de ser um fracasso médico. Porque a alopatia ainda não trabalha com as injeções. A alopatia ela usa bengalas para tratar a insuficiência cardíaca, ela usa vasodilatador, diurético, mas não nada para aumentar a força mitocondrial. E o NAD é uma potência. Então, o NAD, como eu falei, ele interfere com a sirtuína, ele aumenta a sirtuína, e a sirtuína aumenta a PGC1-alfa. A PGC1-alfa favorece a autofagia, remodelação mitocondrial. Isso é extremamente importante. O NAD também, ele melhora muito o processo de oxidação celular e também ele aumenta a força, ele é anti-inflamatório também. Tudo isso bloqueando as doenças cardiovasculares. Daí a importância do NAD. A nicotinamida riboside é um produto que ainda está em forma de via oral, mas é um produto que provavelmente vai ser lançado venoso. Ela eleva o NAD+, ele melhora a sirtuína e também eleva a função mitocondrial e aumenta a performance em exercício de resistência. A gente usa abaixo de 50, 100, 200, 300 miligramas por dia, né? E aqui estão vários trabalhos mostrando a importância do nicotinamida riboside, que é uma vitamina B3. Então, se você ainda não tem nicotinamida riboside, você tem a B3, você pode fazer a B3 injetável, né? A respeito disso, para melhorar essa performance mitocondrial. E ela hoje, a nicotinamida riboside, ela está ligada a vários trabalhos publicados em várias áreas, como neuralização, injeção muscular, diabetes, etc. É uma molécula da vida, né? É uma molécula que vai aumentar o NAD, ela faz parte da síntese. Ela é totalmente ortomolecular, né? Nesse sentido. Ela é sintetizada no corpo humano para, então, dar um passo seguinte, aumentar o NAD+. Aqui no meu trabalho agora de 2022, né? No caso de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a insuficiência cardíaca, que a fração de ejeção não é reduzida, há um déficit diastólico, que também é catastrófico. Aqui nós estamos falando de um déficit sistólico, mas o déficit diastólico também ele é terrível, e acontece muito, por exemplo, nos pacientes com hipertensão arterial. Você vê no ecocardiograma, né? Fração de ejeção mantida, mas com a deficiência diastólica. Então, esse trabalho aqui mostrando, chegou a 1.000 miligramas por dia aqui, passei já com o estágio avançado, né? E é bastante tolerada. E, além disso, como eu falei lá de passagem rapidamente, o NAD, o nicotinamida riboside, o NAD+, tem uma ação anti-inflamatória, o que é extremamente importante naquela resposta inflamatória a partir do inflamassoma. Mudando agora do NAD para a ribose. Então, o que é a ribose? A ribose é um açúcar de 5 carbonos, né? A glicose tem 6. Então, a glicose, quando está na célula, o glicogênio, a glicose, o caminho maior da glicose é virar açupirúrico. Falei, então, a gente sofreu uma série de reações químicas para virar açupirúrica, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, depois na cadeia respiratória, como nós já vimos. Mas a glicose tem um passo importantíssimo aqui, que ela via Heidenreich-Hoff, oxidose monofosfato, produzir ribose. Isso é fundamental para a célula, a ribose, porque a ribose faz parte do ATP, ela vai formar desoxirribose, lá para o DNA, etc.,
E ela é uma fonte energética de prototização para a célula. Nós vamos mostrar daí a importância terapêutica da ribose. A ribose ela vai entrar na produção de ATP de uma forma muito mais rápida do que da glicose, que é mais lenta. Além disso, a glicose é desviada para produzir outros produtos via do poliol, por exemplo. Então, nós temos aqui a ribose. Então, a ribose, esse aqui é o caminho da síntese, né, como mostrado no slide anterior, a glicose 6-fosfato, etc, etc. Aí, a ribose, ela entra direto aqui para produzir as purinas, pirimidinas, etc. Então, essa ribose é um precursor da síntese, de novo, do ATP. E aqui nós vemos, então, a ribose formando, né, AMP e depois ATP, numa via muito mais rápida. Por isso que ela tem uma ação muito interessante em relação à produção de ATP, mas tem lá os seus cuidados, as suas contraindicações ou cuidados que eu vou falar mais adiante. Então, nesse estudo aqui, já começou há 20 anos, né, ela melhora a função diastólica e a qualidade de vida em pacientes de insuficiência cardíaca. Então, foi feito um estudo, né, já naquela época, já mostrando que esse açúcar, essa pentose, teria um efeito importante, e até numa época que não se tinha esse protocolo de insuficiência cardíaca. O protocolo era de digoxina, diurética, esse aspecto. Então, aqui trabalho depois de 2015, mostrando também uma melhora da contração, da força, né? Da força, e também melhora também da parte diastólica. Eu falei que ela a insuficiência cardíaca com fração de ejeção mantida, né? Para mais de 2019, por exemplo, ele já usou um programa de exercício para ser isquemia cardíaca, ele fez um protocolo com 1 grama de creatina, 2 de ribose, B1 e B6, também com uma melhora importante, né, nesses pacientes, no caso aqui, com sofrimento mitocondrial via processo isquêmico. Então, também uma melhora usando creatina, derribose e algumas moléculas do complexo B. Nesse estudo, ficou evidenciado, quando ele comparou com placebo, a melhora, principalmente aqui a gente vê o duplo produto, né? O paciente com insuficiência cardíaca, ele faz pressão arterial menor, ele tem que ver perda de força, de bomba, né? Então, quando você multiplica a pressão, a frequência cardíaca pela pressão, está muito baixa. Então, assim, no placebo, ele conseguiu muito pouco, o placebo, modificou, até caiu um pouco. Mas olha o aumento do duplo produto dos pacientes que foram usados para protocolo negativo do ribose. Então, subiu de 7,291 para 7,639, melhorando força contrátil de maneira bastante evidência. Também no exercício, a carga máxima tolerada aumentou mais do que no placebo, comprovando a eficácia clínica dessa mistura. Mas a derribose, como ela melhora a força mitocondrial, ela tem uma ampla indicação. Ampla indicação. Então, sempre que há fragilidade do idoso, fibromialgia, fadiga crônica, a dinamia, astenia, quer dizer, dor muscular, né? Ela fornece energia para a musculatura. Em física, a ribose, os trabalhos têm mostrado o papel importante da ribose. Mas ela tem um problema. A ribose, ela aumenta os sinais da glicação. Ela aumenta também ácido úrico, e ela pode fazer hipoglicemia, porque ela vai estimular a liberação de insulina. Então, o uso da ribose endovenosa tem que ser feito com cuidado. Não fazer em doses elevadas, não fazer de forma muito contínua e vendo e percebendo qualquer alteração no paciente. Só pode aumentar a age. Então, ribose em diabético tem que ter muito cuidado aí. Você tem que ter uma hemoglobina glicada inicial marcada. Se bem que a hemoglobina não é um age, mas pode sinalizar um pouco, né? Então, a ribose ela liga com proteína, ela liga com gordura e acaba fazendo produto de glicação. Provavelmente pode até ligar até com a LDL colesterol. Então, os trabalhos sinalizam, né? Então, alta concentração de ribose pode causar uma questão de diabetes crônico. Então, nós temos que avaliar que tem alguns sinais, sintomas, tá? Que o paciente pode reclamar depois do uso da ribose, tem que estar atento, e aquilo são funções benéficas dela. Então, não é para não usar, pelo contrário, mas usar
sabendo que esses fatos podem acontecer. É uma grande arma terapêutica, né? E aqui também o outro slide chamando a atenção da ribose, porque ela aumenta a glicosilação, né? Ela aumenta a produção da glicação, incluindo aí a hemoglobina glicada, e isso pode, então, desfavorecer paciente diabético. Então, não, o critério, a ribose do paciente diabético seja a melhor arma, né? Melhor arma é usar carnitina, vai usar coenzima Q10, vai usar vitamina B, PQQ. Então, não precisa forçar o uso da ribose nesses pacientes, né? Mudando de assunto, nós temos agora a coenzima Q10, terceira opção. A primeira opção é aumentar o NAD, a segunda opção é a ribose, a terceira opção que a gente tem é a coenzima Q10, uma grande molécula. Então, a coenzima Q10, ela faz parte, ela não é classificada como um complexo mitocondrial, como é o 1, o 2 e o 3, né? Ela é uma passadora de elétrons entre o complexo 2 e 3. Tá? Então, ele é importante. Ela é sintetizada no corpo humano, então ela é ortomolecular, mas é uma reação química com 17 etapas, então é impossível você dar os nutrientes. O coenzima Q10 você pode tirar direto, músculo, né? Músculo, sardinha, boa fonte, alguns vegetais também têm coenzima Q10, então ela está na forma oxidada e na forma reduzida, o biquinona e o biquinol, e aqui um se transfere para o outro. Nós usamos muito na forma oral, na forma ubiquinona, fórmula nova, né? Oral, que é a forma não cristalizada, mas na forma endovenosa, ela é IM melhor, ela é bastante útil. E já trabalho muito antigo, botei de propósito aqui, para se ver a importância que se dava e a queda também da coenzima Q10 com a idade. Então é muito comum o idoso, aquela coisa, é coisa do velho. Bom, é coisa do velho mesmo, mas não é para ser encarado como é natural acontecer, mas não ser encarado como um fato irremediável. Mas é assim, não é assim mesmo. Hoje você tem ciência. Hoje você tem ciência. Você sabe o que é um jovem, sabe o que é um idoso. E o idoso tem que receber mais nutrientes que o jovem, além do mais, porque o idoso tem mais dificuldade de absorção, por exemplo. Então, às vezes, é uma forma injetável, da coisa que é 10 IM, por exemplo, que apesar de ser um pouco oleosa, não é dolorosa, é interessante, uma, 2 vezes por semana, e isso vai dar energia. Às vezes você está fazendo hormônio, consertou o hormônio, já deu testosterona, já acertou vários detalhes desse idoso e ainda permanece aí. O que a testosterona vai fazer mitocôndria se não tiver coisinha que é ideia? Vai ter um fracasso. Né? Como é que você vai fazer combater sarcopenia? Um paciente idoso, você já deu aminoácidos, já deu glutamina, já deu a leucina, já deu tudo tem que dar, já consertou a testosterona, um grande hormônio da saúde, mas não tem coisa que ideia. É todo um conjunto, tudo é conjunto. Né? É por isso que a gente não gosta de dividir a medicina em pedacinhos como gosta a medicina clássica. Né? É a visão do todo. A coisa cai com a idade, isso é inexorável, inexorável. Então, nós vemos aqui, e aí temos um grande inimigo da coenzima Q10 no mercado, inimigo, entre aspas, que é a estatina. É o uso abusivo da estatina. A estatina ela tem indicações precisas em medicina, prevenção primária, às vezes, no paciente que tem cofator, prevenção secundária sempre, mas o médico está alertado que a mesma cadeia de síntese do colesterol é a mesma cadeia de síntese da coenzima Q10. Então, como você usa estatina de alta potência, você dizima a coenzima Q10. Então, é praxe fornecer coenzima Q10 junto com estatina. Então, senão você vai ter uma deficiência energética que vai aumentar o risco do paciente fazer outras doenças que são o que acontece com o uso da estatina crônica, que é diabetes, aumento da LPA, falta de hormônio, depressão, etc., que é o uso sistemático da estatina, às vezes sem o cuidado de você recuperar aqueles produtos que a própria estatina acaba reduzindo. E aqui, apesar da cardiologia clássica, não usar a coenzima Q10, é um fracasso que eles têm que assinar embaixo, né? Já foi lançado no mercado há muitos anos, há mais de 10 anos, o tal do COEX, não fez sucesso, apesar de trabalho como essa meta-análise aqui, apontando o efeito da coenzima Q10
ciência cardíaca. Apesar disso, eles temam. Porque é uma molécula não patenteável, aí entra aquela briga política, né? Tá aqui, eu botei aqui, isso em 2003, já lançaram outros, dizendo como que a coenzima Q10 ela é útil. E aqui nós vemos também um trabalho, um paciente com falência crônica do coração, insuficiência cardíaca, né? Um grupo coenzima Q10 e um grupo placebo. Então, morte por heart failure, né? Um no grupo coenzima Q10, 10 no grupo placebo. Tá? Morte súbita, 9 no grupo coenzima Q10, 13 no grupo placebo. Internação, 12 no grupo coenzima Q10 e internação por piora da insuficiência cardíaca em 24 pacientes. E mesmo assim eles temem em não usar. Então, usem coenzima Q10, oral, injetável, quando for o caso, tem que usar injetável às vezes, porque o paciente está mal, está com edema, está com dispneia, está com classificação do New York Heart Association de nível 3, nível 4, e ela pode ser heróica nesse ponto, né? E aqui nós vemos que a coenzima Q10, as várias facetas que ela tem. Também tem que se entender também que produto do corpo humano não tem função única. É questão de energia. Você produz um produto, vai ter multifuncional, multifuncional. E muitos deles aí da alopatia ou da medicina clássica fala que é uma falácia, que é mágicas, um produto é tanta coisa, mas faz mesmo. Olha quantas funções tem a B1, B3, B12, várias funções no corpo humano, coisa que o remédio não tem. O remédio geralmente tem uma função só. Mas os produtos do corpo são multifuncionais. E tem que ser. Nós temos milhares de funções no corpo humano, vamos ter que fabricar, inventar milhares de produtos. O próprio corpo faz isso. Melatonina tem 19 funções contínuas, por exemplo. E aqui em 2022, né, novas drogas, tem isso aí. Olha só, por exemplo, que ideia. Ela aumenta o óxido nítrico, ela reduz a pressão lipídica, ela reduz a oxidação de LDL, é anti-inflamatória, melhora a função mitocondrial e por aí vai. Uma molécula. Eles não conseguem entender. Estão acostumados a passar estatina, losartana, então não conseguem entender que o tamanho o benefício de você, então, ter uma coenzima Q10 e, como eu falei, muitos pacientes vão necessitar injetável. Mudando de assunto, uma nova molécula que surgiu, que é do corpo humano também, é ortomolecular, sintetizada, é o perrolino quinona. Tá? Nesse trabalho aqui de 2022 agora, melhorando até hipertensão pulmonar, porque regula a mitocôndria. Então, um paciente com doença crônica, ele tem necessariamente comprometimento de vários organelos celulares, não tem dúvida. Então, a mitocôndria também se compromete na hipertensão arterial. No caso aqui, na arterial também, na hipertensão pulmonar. Então, você tem hipóxia, você tem uma resistência à insulina, você tem uma série de processos que podem, então, levar então, a uma queda, tá, no que se determinou de chamar de biogênese mitocondrial. É a capacidade da célula de renovar suas mitocôndrias. Mitocôndria, como qualquer outra organismo, é renovável. Você, nesse momento, não está com a mitocôndria no teu músculo, você nasceu com ela. É claro que não. Isso tudo é renovado no corpo humano, inclusive mitocôndria de neurônio. Então, à medida que você vai perdendo essa vitalidade de rejuvenescer a sua célula, o que é rejuvenescer? Fazer uma célula nova, é fazer a organela nova, restabelecer a organela, aprimorar essa limpeza celular. E o PQQ entra aqui. O PQQ é capaz, então, de desbloquear a disfunção mitocondrial. É uma molécula importante para isso. Então, fica como opção 4. Estimula a biogênese via PGC1-alfa, que é uma grande proteína ligada à biogênese, muito estimulada no exercício físico. Por isso que o exercício físico ele é um dos melhores terapêuticos de manutenção da saúde, que estimula a mitocôndria via PGC1-alfa, tanto o exercício resistido quanto o exercício aeróbico. Né? Melhora a produção de energia, aqui é ICC, né? Também estimulando também os fatores de transição mitocondrial, TFAM, que vai promover o gene. Nós sabemos que a mitocôndria tem seu gene próprio, DNA próprio mitocondrial, não é o DNA do núcleo. E esse sal de sódio PQQ também trabalha mostrando função cognitiva. E ele é encontrado na natureza, né? Em vez de os alimentos. E pode ser encarado como uma vitamina hidrossolúvel. Mas
Mas funciona como? Não é a vitamina porque é sintetizada no corpo humano, mas funciona como se fosse. Então, continuando ainda a falar disso, um fato muito importante que a mitocôndria controla, e é um pouco não comentado, é o metabolismo do cálcio. O cálcio intracelular é muito complexo, o cálcio ele é muito agressivo, ele é muito tóxico, como se fosse o ferro. Assim, o ferro é tóxico, por isso que ele é todo quelado em transferrina, ferritina, hemoglobina, todo mundo segura o cálcio, para não deixar o ferro, não deixar o ferro livre. A mesma coisa o cálcio. Então, o cálcio solto no citoplasma, certo, para dar edema mitocondrial e pode levar à morte da mitocôndria. Então, o PQQ pode prevenir essa sobrecarga. Então, os controladores de cálcio na célula, como esse NCLX, ele é promovido pelo PQQ. Então, se você não tem um cálcio metabolicamente arranjado dentro da mitocôndria, mata a mitocôndria. Aí só vou adiantar, não é um assunto, mas a gente tem um alerta que a hipovitaminose D aumenta a sobrecarga de cálcio intracelular. Então, a vitamina D atua na absorção de cálcio no intestino, mas também no controle do cálcio dentro da célula. Então, verifiquem também, não é motivo da aula, mas a vitamina D nesse aspecto. E hipovitaminose D prejudica o metabolismo do cálcio intracelular, dificultando a mitocôndria. E o PQQ aí também mostrando que ele pode prevenir insuficiência cardíaca, regulando a função mitocondrial, aqui no caso, via o cálcio, fundamental. E aqui no último slide, mostrar para vocês que o próprio resveratrol, então tem resveratrol, e já temos resveratrol endovenoso também, é capaz, então, de imitar o que é o benefício que a restrição calórica faz. Então, nós temos duas ações importantes para preservar a mitocôndria ou fazer biogênese mitocondrial. Além de preservar, fazer biogênese, nós temos a restrição calórica e a queda na produção, na queda de suplementação calórica, né? Você ativa uma série de mecanismos de defesa que vão estimular a PGC1-alfa e a biogênese mitocondrial. A mesma coisa que o exercício físico. Então, o exercício físico também estimula a PGC1-alfa, né? Os dois tipos, tanto o resistido quanto o exercício aeróbico. E nós sabemos que qualquer trabalho, são três coisas que tem qualquer trabalho que estuda doença, né? Você tem excesso de cortisol acelerando doença, sedentarismo, tá? E excesso de comida. Não é isso? Os obesos, resistência à insulina. Esses são assim, os três supra-sumos, talvez, de processos que podem levar a pessoa a ficar doente, que é ser sedentário, ser obeso, o excesso calórico, excesso de insulina, como queiram, ou o cortisol. Ora, a melatonina bloqueia o cortisol, né? A restrição calórica, existe uma série de processos de estudo de resumo de restrição calórica. E o resveratrol faz esse efeito. E o resveratrol, nós sabemos que o resveratrol ele tem uma dificuldade absortiva, né? Ele tem uma dificuldade também de fazer, ele tem que ser modificado pela bactéria intestinal para penetrar na corrente sanguínea, fazer efeito celular, é ainda um pouco complexo isso. Então, tem um resveratrol injetável. E nós, hoje você tem cúrcuma injetável, resveratrol injetável, tem vários flavonoides hoje, né, de grande benefício clínico na forma injetável, o que vai facilitar a terapêutica de muitos pacientes. Então, amigos, eu queria encerrar voltando a afirmar o que eu tinha falado no início. Quando nós estamos diante de uma doença, é claro que o médico, a função do médico, ele vai buscar o remédio para o alívio, né? Ele vai usar o antihipertensivo, ele vai usar o remédio antidepressivo, ele vai combater a insuficiência cardíaca, a vasoconstrição de vaso. Isso é uma terapêutica médica aguda que nós nunca vamos deixar de ter. Mas não podemos esquecer sempre da pergunta: o que levou o indivíduo a esse estado? Qual foi o fato importante, os fatos secundários que levaram o paciente a ficar doente? E aí que entra muito essa terapia nutricional, essa terapia de procurar a essência da fisiologia, a essência da bioquímica e interferir. Isso é ortomolecular. Por isso, eu acredito que a ortomolecular seja talvez o melhor caminho para quem está ingressando nesse mundo diferente dos remédios.
porque a otorrina trabalha com isso que nós falamos na aula, ela trabalha com a bioquímica, trabalha com a fisiopatologia, procura entender mecanismos de organela, procura entender mecanismos de metabolismo para ver como que eu posso interferir. Então, num coração que não tem PQQ, que não tem coenzima Q10, que não tem creatina, que não tem ribose, que não tem B1, B2, ácido fólico, ele vai caminhar para a insuficiência coreana, ele vai caminhar para a insuficiência cardíaca, vai caminhar biocardite e outros processos. E um lado da medicina, que é o remédio para combater isso aí. E o outro lado da medicina, nós temos duas armas. Nós usamos tanto os remédios classificados, que são úteis, mas também procuramos estudar o processo. Eu espero que tenha sido útil aí. E, mais uma vez, um prazer para mim estar aqui com vocês. Um grande abraço.